Bom dia, boa tarde, boa noite, peregrino cibernético aqui. E hoje eu vou estar mostrando o Nmap da forma como vocês nunca viram. Normalmente a gente usa o Nmap utilizando via linha de comando, né? Principalmente em Linux. E hoje eu vou estar mostrando como utilizar o Nmap em Windows e de forma gráfica, tá? Bem, para baixar o Nmap a gente vai entrar no próprio site da Nmap, tá? Vai clicar em Windows, vai vir aqui e baixar o executável dele, vai fazer a instalação bem tranquila, de preferência reiniciar a máquina porque ele instala o npcap que ele vai precisar, então instalou, tá tudo certo, tá? Assim que instalar ele vai criar esse ícone na área de trabalho, né? A gente vai abrir esse ícone aqui e aqui está o nosso ZenMap, né? Que é a versão gráfica aí do Nmap, tá bom? Bem, para a gente fazer o scan, a gente precisa colocar o IP ou o range. Vou estar trabalhando com o range aqui hoje, então 0/24. A gente pode utilizar alguns profiles já aqui, então você pode fazer um intense scan com todas as portas TCP, com todas as portas UDP, e nesse caso aqui a gente vai utilizar o Quick Scan Plus. Então ele vai verificar a versão, vai fazer um scan verificando a versão dos dispositivos, ele vai fazer um scan rápido, que é esse T4 aqui, ele vai tentar sempre conferir o sistema operacional, tá? Além disso, nesse caso do F, do "-F" é um fast mode, então ele vai tentar da forma mais rápida possível e na versão light, tá? A gente tem um range aqui, eu vou dar um start, vamos aguardar ele fazer todo o scan. Legal, aqui ele fala que já foi finalizado, ele percorreu 254 IPs, né? Que é desde o 0, que é network, até o 255, que é o broadcast, totalizando 254, 256 IPs, tá? Ele achou 5 hosts aqui, tá? E ele trouxe algumas informações pra gente. Essas informações são as mesmas que aparecem via linha de comando, mas o interessante do ZenMap nesse caso é que ele consegue montar uma topologia para gente. Então aqui a gente tem o NMAP Output, a gente tem as portas que foram identificadas, então tem as portas filtradas que ainda estão abertas, mas elas estão passando por filtro. E as portas realmente abertas sem filtro nenhum, ele identificou aqui, tá? A gente também tem a topologia, essa topologia é bem legal, que a gente consegue ter uma noção de como que tá. Se tivesse atrás de outros equipamentos, a gente conseguiria ver aqui, por exemplo, os pulos que ele faz para chegar nesses equipamentos, tá? Na topologia também a gente tem algumas opções interessantes, que é, por exemplo, a gente pode alterar o zoom aqui, então chegar um pouco mais próximo, aumentar o escopo do ring aqui, é bem legal também. A gente pode tirar os hosts, o host name aqui e deixar somente o IP, tá vendo? Alterar um pouco o layout, tá? A gente pode selecionar o host que a gente quer ver, por exemplo, esse 200 aqui, ele tá com amarelo. Então, se a gente colocar em Legend aqui, a gente consegue ver tudo referente a essa topologia. Então, os hosts em verde, eles têm abaixo de 3 portas abertas. Os hosts que estão amarelo, eles têm de 3 a 6 portas abertas. Os hosts que ficarem em vermelho, eles podem ter acima de 6 portas abertas, tá? E se for um quadrado, ele pode ser um roteador, um switch ou uma aplicação web aí, tá bom? Existem outros informativos nas legendas aí que posteriormente vocês podem verificar, tá bom? Bem, para a gente verificar o que ele pegou nesse 15200, a gente pode vir aqui nesse ícone do Information e clicar aqui no equipamento. Então ele vai trazer para a gente o IP address, tá vendo? A última vez que ele fez um boot, que está escrito que é 2 segundos atrás, tá? O sistema operacional dele, então ele traz aqui, ó, como porcentagem de 91% de ser um FreeBSD, tá? A gente pode olhar os serviços aqui, ó, que ele tá aberto, ó, 53 que é domínio, 3306 que é MySQL, RDP que é 3389. Então esse equipamento ele tá com essas portas abertas, tá vendo? Tem alguns outros campos aqui também,
ele não trouxe informações, mas se fosse um host, por exemplo, atrás de vários roteadores, ele traria o Trusted Route aqui, beleza? Dá para verificar também uma coisa bem interessante, é o host details aqui. Então ele traz o host aqui com várias informações, por exemplo, esse host aqui, o 15.1, então ele trouxe possivelmente ao Linux, tá vendo? Ele traz o MAC dele aqui, traz o hostname, ó, é um Linux, um Mac não, Linux, perdão. Então ele é um Linux aqui. Então essa topologia ela é bem interessante, te dá um overview geral da rede, certo? E você pode se ordenar aqui. Outra coisa que é bem legal é salvar essa topologia. Então você pode clicar em Save Graphic aqui, ele vai abrir um campo, aí a gente pode escrever nmap.png e deixar em algum local. Ele vai salvar essa imagem, a gente fazer uma consulta posterior, como se fosse uma imagem mesmo, uma topologia normal, tá bom? Esperar abrir aqui. E voilá, tá? Você pode também exportar os detalhes aqui do scan, é bem tranquilo também. Então tem muita coisa que dá para fazer aqui com o Zenmap, tá? Eu particularmente ainda prefiro utilizar via linha de comando, mas o Zenmap é uma boa opção aí, principalmente para quem está começando ou quem quer montar uma topologia rápida aí, tá bom? Bem, é isso. Por exemplo, você clica aqui em host, você consegue ver o status de cada host, tá vendo? Ele vai trocando. Esse aqui é o Windows, tem o Mac dele aqui, ó, Windows XP SP3, tá vendo? Esse aqui é o Windows 10, ó, então é essa máquina aqui. Tem uma máquina que ele não identificou o que é, tá vendo? Então, mas a gente poderia pegar o Mac e dar uma olhada qual que é o vendor dessa máquina aqui, tá? E o Linux que ele identificou, tá bom? Era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado, tenha clareado um pouco. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever, que isso ajuda bastante o canal. Forte abraço do Peregrino e tchau, tchau.